Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Quarta-feira, estamos começando mais um dia e nada melhor do que começar sempre o nosso dia louvando, agradecendo, bendizendo, adorando, a Deus. Ele é maravilhoso, Ele é bom o tempo todo. Deus, Ele nos permite passar por desafios, passar por turbulências, por dificuldades, por lutas, mas Ele nunca nos abandona. Ele sempre está conosco. Foi assim com Ele, quando foi atravessar o mar, a tempestade, o vento, mas Ele estava na barca. E quando Jesus está na barca, as tempestades podem vir, mas a tempestade não afunda o barco. E é por isso que nós devemos sempre chamar Jesus para estar no barco da nossa vida. E eu quero aqui começar parabenizando você, que todos os dias ouve esse evangelho junto comigo. Ouve essa reflexão e cada gesto, cada momento desse de oração é você chamando Jesus para o barco da sua casa, para o barco da sua família, para o barco da sua vida. Hoje nós vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus capítulo 10, versículos do 1 ao 7. Ouçamos o Evangelho do dia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje começa com um chamado, começa com uma convocação. Jesus escolhe, seleciona e envia os 12. E quando ele seleciona esses 12, ele dá uma missão. E quando a gente começa a observar, a gente vê que Jesus fala de uma forma com a multidão. Da multidão ele escolhe, da multidão tem um grupo menor que segue ele mais próximo. Desse grupo mais próximo tem os 72, E desse grupo ainda tem os 12. E se a gente ainda apertar mais, dos 12 ainda tem 3 mais próximos, que são Tiago, João e Pedro. Mas Jesus dá uma missão para eles, Primeiro, Jesus dá poder. Poder para expulsar os espíritos maus. Poder para curar todo tipo de doença e enfermidade. Diante desse poder, no evangelho aqui nós vemos o nome dos 12, Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, Bartolomeu, Filipe, Mateus, Alfeu, Tadeu. Todos nós conhecemos o nome dos 12,
Mas aqui cabe uma pergunta. Naquele tempo, Jesus escolheu esses 12. Será que hoje, nos discípulos hoje, nosso nome está nessa lista? Será que nós estamos nos colocando à disposição do Senhor para cumprir a sua vontade, para cumprir a sua missão? Essa é uma reflexão que nós devemos pensar, porque Jesus escolheu 12 para justamente poder abençoar, poder expulsar os espíritos maus, curar todo tipo de doença e enfermidade e elevar a palavra de Deus a todos os cantos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Essa era a missão dos 12, essa é a minha missão, essa também é a sua missão. O reino dos céus está próximo. E quando eu falo isso, eu sempre gosto de dizer, a gente não deve ficar olhando apenas que o reino de Deus está próximo como tempo. Podemos olhar, e eu acredito que é uma boa reflexão, porque a gente nunca sabe, né, a nossa hora. Mas eu gosto de pensar também, não apenas como tempo, mas como distância. Porque quando eu penso que o reino dos céus está próximo, eu entendo que o reino dos céus está dentro de nós. Ele está tão próximo que ele está dentro da gente. O reino dos céus está no nosso coração. O reino dos céus está quando a gente começa a permitir que o Espírito Santo haja em nós. Todos nós temos esse Espírito dentro de nós. Temos essa força, que é a força do amor. Essa é a centelha divina que habita em nosso coração. O amor de Deus. O amor de Deus está em nossos corações. Ele está próximo. Infelizmente, tem pessoas que não despertam esse amor e vive no egoísmo, na vaidade, na inveja, na violência, na grosseria. Essas pessoas, elas sufocam esse espírito que está dentro dela. Elas sufocam, elas suprimem a vontade, o amor de Deus, o Espírito Santo que habita nela. E o contrário é verdadeiro, que é o nosso chamado. Todos nós temos esse amor também que deve ser cultivado, deve ser despertado e deve ser anunciado, que é o amor, que é o perdão, que é a compaixão, que é a solidariedade, que é a gentileza, que é a paciência, que é o respeito, o cuidar do outro, o valorizar o outro, o amar o outro. O reino dos céus está próximo e bem próximo, porque se nós começarmos a amar mais, o reino de Deus começa a acontecer em todo ambiente, em todo lugar, onde se cumpre e se faz a vontade de Deus, existe amor. E onde existe amor, existe de fato a presença do reino dos céus. Eu desejo para você nesse dia que o reino de Deus se faça no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família. E que você saiba que a partir desse evangelho, a forma que o reino de Deus tem de acontecer e de se realizar em nosso meio, é só a gente começar a amar. É o amor que faz o reino de Deus acontecer no meio de nós. Até porque Deus é amor. Um bom dia para você. Deus abençoe. Até amanhã.